Mas vamos lá, Eclesiastes 11, tá? Fica aberto aí, a gente vai ler verso por verso e vamos estudar juntos aí esses versos. Mas antes eu queria lembrar vocês de um filme que eu particularmente gosto bastante, já vi várias vezes. E se você tem mais ou menos a minha idade e gostava de assistir Sessão da Tarde, provavelmente você conhece esse filme. Eu estou falando de Curtindo a Vida Adoidado. Você lembra dele? Aquele adolescente que mata a aula para fazer doideira. Pois é. Mas para quem não viu, eu vou refrescar para vocês mais ou menos o enredo. É assim, um estudante do ensino médio, chamado Ferris Bueller, ele resolve matar um dia de aula para se divertir, para curtir um pouco. Ele convida um amigo seu, Cameron, e ambos começam a se envolver em várias situações muito engraçadas, muito divertidas. E você fica ali esperando eles serem pegos, porque eles estão fazendo coisa errada. O Ferris rouba o carro do pai do amigo dele, ele finge que é outra pessoa, ele passa o dia todo tentando enganar os pais e o diretor da escola, enfim. Em um dia, ele consegue viver o ápice de uma satisfação, de um tipo de satisfação adolescente, e se envolver em várias situações, sempre com o pretexto de desfrutar a vida. E ele está tentando ensinar para esse amigo dele, o Cameron, que é um cara, tipo assim, super tedioso. O filme começa com ele deitado na cama, super depressivo, com vários remédios ao lado dele, cantando uma espécie de hino de libertação de Israel, um negócio muito doido. O cara não quer nada com a vida, e o Ferris está tentando ensinar para ele o que é viver a vida, o que é desfrutar da vida. E a ideia principal do filme é revelada já nos primeiros minutos ali do filme, quando o Ferris olha para a gente, olha para a audiência e diz a seguinte frase: a vida passa muito rápido, e se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. É ou não é assim que nós devemos viver? Sabendo quão rápido passa a nossa vida, quão transitória é a nossa vida, a gente não deveria, então, seguir o conselho do Ferris e aproveitar tudo que a gente puder? A gente não deve viver desfrutando de tudo aquilo que nos surge pela frente? Não deveria a vida ser apenas diversão? E eu acho que é em meio a essas dúvidas e questionamentos que Salomão escreve esses últimos versículos do capítulo 11 de Eclesiastes. Olhe para a sua Bíblia e leia junto comigo. Ele diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Vamos parar por aí? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos direciona agora conforme a Tua palavra. Nos dê luz para andar neste caminho, por vezes tão confuso, que é o conhecimento do Senhor. Nossa mente é tão limitada, tão distante da sua identidade, quem realmente o Senhor é, de quão grandioso o Senhor é, do tamanho do teu poder. E às vezes nos sentimos fracos, ignorantes diante de tamanha sabedoria. Mas te pedimos que o teu Santo Espírito traga clareza sobre a tua Escritura Sagrada, e que a nossa mente possa extrair daqui conhecimento, vida eterna, e que saiamos daqui essa noite, Pai, convictos do Teu Evangelho e transformados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Uma rápida elucidação sobre o livro de Eclesiastes, meus irmãos. Alguns leem esse livro com muita dúvida, afinal de contas,
sobre o que esse livro fala. Né? Quem já leu deve ter percebido um autor extremamente negativo, depressivo. É uma leitura sombria, carregada. Né? Por vezes ele fala que tudo é inútil, por vezes ele fala que nada tem sentido, por vezes ele fala que tudo é vaidade. Afinal de contas, o que ele quer escrevendo esse livro? E é o que eu vejo, e assim dizem os comentaristas também, o tema central do livro é a busca de sentido pelo homem e o seu grande problema, sua grande incapacidade de encontrar sentido na criação. O comentarista Walter Kaiser diz o seguinte: Deus, com todos os seus benefícios, dons por Deus concedidos, o homem com todos os benefícios de Deus e dons por ele concedidos, é incapaz de prover sentido e alegria quando alguém se apropria da realidade de forma fragmentada e sem conhecer o autor dessas coisas e nele crer. Buscar na criação, nos benefícios e dons concedidos por Deus a nós, não é a solução para encontrar sentido. E daí brota a expressão mais conhecida desse livro, que é aquela: vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Essa palavra, que no original é abel, no hebraico é abel, aparece 37 vezes aqui só no livro de Eclesiastes. O problema é que nossas versões traduzem ela de uma forma um pouco diferente. Você tem vaidade em algumas versões. Na NVI você encontra inutilidade. Inutilidade ou inútil. Mas, na verdade, a melhor expressão para essa palavra é transitório. O dicionário hebraico define Abel como algo transitório, passageiro ou insatisfatório. É vapor, é nuvem, é coisa que passa. O que o autor quer dizer com isso é que a vida está em constante mudança, que a vida passa muito rápido. Como disse o Ferris, tudo passa muito rápido, a vida passa e a gente nem vê, as coisas vêm e vão, chegam e partem num piscar de olhos. O sol nasce, o sol se põe numa velocidade incrível. E é isso que ele quer dizer. E durante todo o livro, ele demonstra essa sua ideia através da sua própria vida e através de observações que ele faz da natureza. Olha, eu vivi muito tempo, eu plantei e colhi, eu trabalhei arduamente, me fadiguei no meu trabalho, provei de todos os bens, provei de tudo que era bom, de todo tipo de prazer, mas tudo isso é transitório, é o que ele diz. Tudo isso é passageiro. Ele diz: eu observo a chuva que vem, o sol que se põe, o sol que nasce, as nuvens que passam, as estrelas no céu, tudo isso é transitório. E agora no final, sua ideia vai se direcionar a um público muito específico. Ele dirige seus conselhos para os jovens. Os jovens. E ele usa aqui 3 imperativos, que vocês vão perceber ao longo da noite, para nos guiar nessa fase da vida. E eu queria dividir esses 3 imperativos em 3 momentos. O momento do desejo, o momento do engano e o momento da redenção. O momento do desejo, em primeiro lugar, como vocês podem ver, se encontra no primeiro verso que lemos, do capítulo 11. Verso 9. O autor diz assim: alegre-se. Esse é o imperativo, tá bom? Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. O versículo começa muito bem, você concorda comigo? Olha só. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Seja feliz. Faça tudo que você quiser. Tudo que lhe parecer bom, faça isso. Qualquer um diria amém.
para esse versículo. Concorda comigo? Não precisa nem de alguém ser crente para ler esse trecho da Escritura e dizer aleluia. Parece bom demais. Quando eu li pela primeira vez, falei assim, rapidamente, né? Gente, está na Bíblia, é isso mesmo. Mas o autor continua, e aí fica ruim, a gente começa a ficar desconfortável, porque ele diz assim: saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Ele fala o seguinte, então, em outras palavras: olha, a gente deve se alegrar, você deve se alegrar, mas existe uma forma devida para isso. Existe um limite aqui para isso. E esse verso é interessante por dois motivos. Primeiro, porque muitas pessoas entendem ou acham que a vida cristã é uma vida ascética. É uma vida de contínua negação de prazeres. Que o cristão ele vive, né, igual um monge mesmo, se distanciando de tudo que é bom, de qualquer prazer, de boa comida, boa bebida, de festas. E que a gente tem que negar tudo isso para ser cristão de fato. Mas isso é uma mentira, chega a ser herético, inclusive. É pecaminoso um estilo de vida assim. Viver negando todo o prazer é viver negando a própria criação de Deus e os seus dons para nós. Mas também nós não somos hedonistas. E aqui está um outro ponto interessante. Nós não estamos preocupados em viver pelo prazer por si só. Não queremos e nem podemos viver apenas em busca de prazeres terrenos, de satisfações terrenas. Isso também não é vida cristã. Mas nós entendemos que nós fomos criados para satisfação. Nós fomos criados para saciar os nossos desejos. O desejo foi criado por Deus. A satisfação foi criada por Deus. Olha, por exemplo, para a criação da humanidade. O primeiro lugar onde o homem foi colocado, qual era o nome? Que isso, gente? Escola Bíblica Dominical. Qual o nome do primeiro lugar onde o homem esteve? Alguém falou alguma coisa além de Éden? Jardim. Éden. Éden significa prazer. O jardim do Éden é jardim de prazer, jardim de delícias. O homem foi criado e colocado num lugar de pura e completa e plena satisfação. Olha que interessante. E eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidinho em Gênesis, no capítulo 2, lá no verso 16. Amém? Verso 16 do capítulo 2 de Gênesis diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Olha que doido. Pensa comigo. O ser humano não podia morrer. Certo? Então toda árvore do jardim que Deus deu a liberdade do ser humano comer não era comida para saciar necessidade, mas comida para saciar desejo. Era fruto de satisfação, fruto para o prazer. E Deus fala assim: olha, você tem liberdade de comer de tudo. E não era uma árvore, minha gente. Não era assim, olha, tem uma árvore que é boa, você come dela, fica bem tranquilão, saudável e tal, e tem outra que é ruim. Não. Tem muitas. Inúmeras. E vocês podem comer, vocês, Adão e Eva, podem comer de qualquer uma dessas árvores. De qualquer fruto. Qualquer coisa que tiver aqui, vocês podem usufruir. Agora tem uma, que não é que vocês não podem, é que vocês não devem. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer.
Não comam dessa única árvore. Olha, só tem inúmeras que vocês podem. Inúmeras que saciarão seus desejos. Inúmeras que te darão prazer. Mas tem uma que você não deve comer. Porque se comer, morre. Essa árvore não pode, de jeito nenhum. Fica longe dela. Você não precisa nem querer comer do fruto dessa árvore. Você tem 1 milhão. E Deus dá essa liberdade, mas Ele traça um limite de segurança. Você percebe como é aqui? Então, esses são os limites da nossa alegria. Temor, obediência e reverência, desde o Éden. Mas são limites graciosos. São limites que desde aquele momento serviram para nos abençoar, nos poupar, nos ajudar a preservar a nossa contínua satisfação. Porque olha o que acontece quando homem e mulher comem do fruto da árvore proibida. De fato eles conhecem a morte. De fato eles passam a conhecer dor, sofrimento, aflição, os diversos efeitos do pecado. O mundo passa a conhecer guerra, a conhecer as lágrimas, o sangue derramado. E toda a satisfação que nos era devida, agora estão misturadas, corrompidas pelo pecado. Corrompidas pela dor. Então o desejo que nós temos em nosso coração é um desejo criado e colocado em nós pelo Senhor, é um desejo legítimo. Quando você diz assim, eu só queria ser feliz, isso é legítimo, isso é correto, isso é de nossa natureza. O problema está quando você diz assim, eu serei feliz dessa forma. E é um perigo isso. Porque qual será essa forma? A ressalva que Deus deu no Éden de uma árvore é a ressalva que o próprio autor de Eclesiastes dá aqui. Um limite. Qual é esse limite? O próprio Deus, o seu caráter e a nossa relação com Ele, o nosso temor, a nossa obediência. Mas por que nós devemos seguir esses limites? Afinal de contas, quem é Deus para nos impor esse limite? Quem é Deus para dizer o que eu não posso fazer ou o que eu não devo fazer? Quem é esse Deus do qual eu devo me lembrar? A quem eu prestarei contas um dia? A quem eu devo o tempo todo temor e reverência no que eu vou fazer? Quem é esse Deus que eu tenho que me lembrar quando eu vou fazer qualquer coisa ou tomar qualquer decisão? E algumas semanas atrás eu achei algo interessantíssimo que o nosso pastor disse aqui. Ao tentar explicar o Evangelho, ele disse que nós fomos criados por Deus. E esse mundo foi criado por Deus. E Ele nos colocou aqui para vivermos de favor. Já morou de favor em algum lugar? Eu morei de favor na casa da minha avó, alguns anos atrás. E quando você mora de favor, gente, você tem que respeitar alguns limites do lugar que você está. Você não pode botar a casa abaixo. Está entendendo? Você não pode quebrar tudo, deixar tudo da forma que você quiser, ser desleixado. Não. Você tem que obedecer a algumas regras do dono da casa. Só que nós não fizemos isso. Nós nos rebelamos com o dono deste lugar. Nós nos rebelamos contra ele, ficamos contra ele. Viramos seus inimigos. Nós corrompemos todas as suas regras, deixamos de lado, começamos a viver da forma que nos parecia melhor. E esse é o problema. Nós devemos prestar conta a Ele, porque não só esse lugar é dele, mas nós somos criaturas dele. O ar que você está respirando aí, é como se Deus dissesse toda hora, ó, respira mais uma vez. Respira mais uma vez. Respira mais uma vez. Se Ele disser, agora não quero mais que respira, acabou.
É isso. Ele sustenta todas as coisas. Toda a vida, toda a realidade está sustentada pelas suas mãos. Então, o fôlego que você respira é emprestado por Deus. A força da gravidade que lhe permite andar, ter, né, liberdade para ir em qualquer lugar, é dom de Deus. A comida que você come, até mesmo os prazeres que você tem, qualquer um deles, como no Éden era, tudo isso vem de Deus. É por isso que nós devemos prestar contas a Ele, porque tudo pertence a Ele. Mas não só por isso, mas porque também Ele é, meus irmãos, onisciente. Ele sabe aquilo que nos é bom e aquilo que não é. Como diz o apóstolo Paulo, sua verdade é boa, perfeita e agradável. Então a gente não só presta contas a Ele porque devemos, mas porque é o melhor. Porque é bom para nós. Um comentarista disse o seguinte: a verdadeira felicidade, portanto, consiste em comer de toda a árvore do jardim que Deus permitiu. Comer de toda a árvore do jardim que Deus permitiu. Isso é felicidade. É simultaneamente desfrutar do presente e olhar para aquele que é bom, criador e justo juiz. Ele é quem lhe dá tudo para que você se satisfaça. Mas Ele também é aquele que julga a qualidade da sua satisfação. Em segundo lugar, o autor nos fala sobre o momento do engano, com o segundo imperativo, verso 10. Afaste do seu coração, voltem lá para Eclesiastes 11, verso 10. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ao que parece aqui, existem certos problemas que perturbam o coração e a carne. Esses problemas, eles são obstáculos à alegria. São obstáculos à vida plena. Mas eu iria mais além em dizer que esses problemas são sintomas de uma tentativa de alegria pecaminosa. Sintomas da corrupção do desejo que é santo. E esses sintomas são dois: mágoa e dor. O primeiro refere-se àquilo que entristece, enraivece, causa ansiedade e irritação. É um problema do coração. Ou alguns racionalistas diriam um problema da mente. Certo? O segundo refere-se a algo desagradável, ruim para o corpo. Ou seja, estamos falando de aflições físicas. Coisas que nos afligem fisicamente. E o que, senão as decepções, frustrações dessa vida, para nos causar isso? É claro que a gente fica, ansioso, certo? Porque nós estamos o tempo todo esperando alguma coisa. Esperamos um bom emprego. Esperamos entrar na faculdade, passar no Enem. Esperamos riquezas, constituir família, um bom relacionamento, filhos e tal. O tempo todo, principalmente nesse momento da juventude, a gente está no momento da espera. Você percebeu que o jovem não vive nada? É muito mais fácil alguém chegar para você e perguntar o que você quer ser do que o que você é. Você não é nada ainda, né? Você é o quê? Desempregado, estudante, sei lá, alguma coisa assim. O jovem não é nada. Você pode vir a ser alguma coisa um dia. E o pior é que tal pensamento não é só externo a nós, mas a gente traz isso para dentro de nós e alimenta isso. Qual é o pensamento? Rapaz, olha, eu preciso disso para ser feliz. Certo? Eu estou construindo para alcançar alguma coisa. Eu vou ter um bom trabalho,
né? Eu vou ter uma grana, uma boa casa, uma boa família, e agora? Não, agora eu estou no momento de trabalhar para isso aí. Meu pai costuma dizer muito isso para mim. Meu filho, esse é o momento da sua vida que você está construindo. Eu fico até meio assim, né? Rapaz, eu não tenho nada construído, não tenho nada feito. Será que isso é verdade mesmo? O problema, gente, é que não para aqui. Você vai ter uma boa família. Deus queira isso, amém, em nome de Jesus. Né, Ana? Amém. Você vai ter um bom emprego, tá? E mesmo assim você vai querer alguma coisa. Seu coração é igual um aspirador de pó, por satisfação. Todo momento a gente quer alguma coisa. E o grande problema é que mesmo quando temos essas coisas, que é raramente, né? Raramente a gente tem o que a gente quer. Mas quando a gente tem, a gente ainda fica frustrado. Quando não tem, se desespera. Quando tem, fica frustrado, porque não é o que parece. Esses dias atrás, olha que interessante, eu fui assistir uns desenhos que eu antigamente assistia, quando eu era mais novo. Eu e Carol, a gente foi assistir uns negócios lá. Eu tenho 120 desenhos salvos no meu HD. Eu não tenho o que fazer não, gente, literalmente. Mas a gente foi assistir alguns desses desenhos e todos que a gente colocava, Carol fazia assim, achei que eu ia gostar, mas não gostei não. Nossa, esse eu gosto, esse eu assistia e tal. Quero mais não assistir não gostei não. Mas eu percebi que realmente é assim a nossa vida. A gente gostava lá atrás, quando não existia nada, né? A primeira coisa que a gente via na televisão, novidade e tal, a gente amava. Depois de ir pro cinema, ver efeito especial, ver 3D, ver não sei o que, não sei o que. A gente vê um desenho lá, não tem mais graça. E a nossa vida é assim. A gente quer muito um negócio, caramba e tal, não sei o que, quero aquilo. Quando a gente olha, não é isso que eu pensava, não é isso que eu esperava, não quero mais. E isso causa aflição. Isso nos traz raiva, tristeza. As coisas desse mundo trazem isso. Depressão profunda. Desânimo total com a vida. E o homem que foi criado para ser feliz, para ser alegre, para ter satisfação, agora se encontra totalmente cabisbaixo. Como disse Lutero, encurvado sobre si mesmo. Sem uma perspectiva eterna, sem uma perspectiva de plenitude, muito pelo contrário, só desesperado, angustiado com as coisas deste mundo. A gente estuda 10 horas por dia, a gente trabalha 12 horas por dia. E Salomão diz que tudo isso é como correr atrás do vento. No final das contas é só mais uma tristeza, só mais uma decepção. Ficamos tão cansados, e é isso que o autor está dizendo aqui, que isso nos causa dor no corpo, mal na carne. A gente começa a ter problema na coluna, porque é o dia todo sentado, estudando, ou trabalhando. A gente não dorme muito, fica cansado o dia inteiro, não consegue ter proveito nenhum para o Senhor. Chega em casa tão esgotado que não ora, não lê a Bíblia. Quantos males que nós só temos porque, na verdade, só olhamos para essa vida. Só olhamos para prazeres incontáveis que, de fato, não terão utilidade nenhuma. É aquela frase do C.S. Lewis: o que não é eterno é eternamente inútil. E nós nos apegamos justamente nessas coisas inúteis. Eu queria até abrir um parênteses aqui, gente. Se você quiser depois saber mais sobre essa questão de identidade, satisfação na cosmovisão cristã, tem uma pregação, uma palestra, na verdade, chama Cristianismo Não é Anestesia, do pastor Igor Miguel. Eu e Carol, a gente foi lá na igreja dele em Belo Horizonte. Cara fantástico, recebeu a gente com o maior carinho, né? E ele fala um negócio muito interessante, cara. Ele faz uma crítica à expressão realização profissional, conceito de realização profissional. Segundo ele, é até possível, presta atenção,
É até possível ter prazer em algo que nós fazemos, mas é impossível alcançar realização, porque realização significa chegar no estado de plenitude, chegar na condição do real. Por isso, realização. Somos incapazes de alcançar o real pelo que fazemos. O real só é experimentado naquele que é a fonte da realidade, o próprio Deus em Cristo Jesus. Já pensou nisso? Você não consegue se realizar em nada, porque nada pode te realizar, senão Deus em Cristo Jesus. E não foi isso, queridos, vocês cansados de ler Sermão do Monte, não foi isso que o próprio Jesus disse em Mateus 6. Abre lá em Mateus 6, vamos ler junto esse texto. Mateus 6, verso 25. Jesus diz assim, olha só: por isso eu vos digo, não andem cuidadosos ou ansiosos quanto à sua vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário, ou vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam, e eu vos digo, nem mesmo Salomão, olha Salomão aparecendo aí de novo, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios, os descrentes procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitam de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eis o grande engano, meus irmãos. É que nós pensamos que o mantimento é mais do que a vida. É que nós pensamos que a roupa é mais importante que o corpo. Pensamos que podemos acrescentar um côvado à nossa estatura se fizermos tudo direitinho, tivermos os cuidados necessários. Se nos alimentarmos bem, viveremos mais. Se formos ao médico constantemente, viveremos mais. Eu não estou dizendo que há problema nisso não, gente. Continua comendo bem e indo no médico. Mas a gente acha que a gente tem algum poder sobre a nossa vida, que fazendo algumas coisas nós conseguiremos nos manter aqui. E mantendo-nos aqui, nós conseguiremos crescer, construir coisas. É interessante que Salomão diz: olha, vivi, construí, cresci, enriqueci, tive todos os bens e vou deixar para alguém que eu nem sei se vai ser sábio para cuidar dessas coisas. Eu mesmo quase não vou desfrutar. Quem vai desfrutar é um outro, que talvez vai perder tudo. E a gente faz aí crescendo para nada. E mesmo assim a gente nem sabe se o dia de amanhã nos trará vida. Já pensou que você pode morrer rapidamente, de hoje para amanhã, daqui a alguns instantes? Em 2 anos eu perdi 2 primos meus. Ambos com 2 anos de diferença. Cresceram comigo, um vizinho meu. A gente ficava na casa da minha avó, brincando, se divertindo. Um deles morreu por consequência das más escolhas da sua vida. Tomou 3 tiros no peito. Minha prima, irmã dele, morreu por acaso, entre aspas, né? Ela estava na academia, sofreu um AVC, ainda com 26 anos, gente. Sofreu um AVC, foi para o hospital, ficou 1 semana, morreu.
E aí, quem ia dizer para ela isso? Ela estava planejando ter um futuro, ter uma família, terminar a faculdade, ter uma carreira, acabou. E a gente acha que nós vamos conseguir fazer o que ninguém consegue. Acrescentar um côvado de estatura, um dia de vida. Não tem como. Engano. Isso é engano. O nosso desejo por satisfação faz com que mintamos para nós mesmos, acreditando que podemos fazer alguma dessas coisas. O que Jesus diz ao contrário é: olha, esquece. Esquece o que comer, esquece o que beber, esquece o que vestir. Beleza que tudo isso é bom. E fica tranquilo, Deus providenciará tudo isso. Vocês precisam? Deus sabe que vocês precisam. Vocês querem? Deus sabe que vocês querem. Tá bom? Fique em paz. Agora, o que vocês devem se preocupar mesmo? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o próprio Senhor. Buscar a Cristo. Se envolver com Ele. Ter um relacionamento com Ele. Se aproximar dEle. Isso que vocês devem fazer. Abandonar, remover, como diz o autor de Provérbios. Voltamos, que é o autor de Provérbios também, mas Eclesiastes. Voltamos lá em Eclesiastes. E é isso que ele diz: olha, afasta, remove a mágoa e a dor no corpo. Então, como é que faz isso? Remover, tomando um remédio, um relaxante muscular, indo para terapia? Pode ser. Mas principalmente, não é não, Pedro? Mas principalmente, removendo aquilo que causa essas coisas. É na raiz do problema. É abandonando o que lhe traz isso. O que é que lhe traz isso? Todas as preocupações desta vida. Tem um livro muito bom. Carol é doida para ler esse livro. Chama Coisas da Terra. Coisas da Terra? Da Monergismo. Coisas da Terra. E o autor diz algo interessantíssimo. Ele fala assim: nós devemos viver as coisas do céu, olhar para o céu e então viver as coisas da terra de forma integral. Olha que doido. Inverte a coisa. Primeiro a gente vive o eterno, a gente vive a fé em Cristo Jesus, a busca pelo seu caráter, a busca por Deus. A gente vive o que é eterno e depois vivemos integralmente tudo isso aqui. Ou seja, o problema não é viver integralmente a vida. Gente, eu sou um cara que eu amo a vida, sou apaixonado. De vez em quando você vai me ver cabisbaixo, meio triste e tal. Mas no geral, adoro isso aqui, velho. Gosto de dar rolé, sair com todo mundo, conversar, jogar ping-pong, comer coisa boa. Estou até com uns quilinhos a mais. Eu vivo e amo isso. E o problema não está nisso. Pode viver à vontade. Pode construir uma carreira boa, e é bom que você faça isso para a glória de Deus. Pode pensar em querer ter uma família. Você tem que ter uma família mesmo, é uma ordenança do Senhor. Tá bom? Isso tudo é bom. Mas não é a primeira coisa, é a segunda. Em nível aí de importância, viver essa vida é secundário. Primário é buscar a Deus. Buscar a Ele. Se apropriar de sua verdade, se apropriar do Evangelho. E aí, gente, comer dos frutos das árvores. Por fim, vocês estão comigo ainda? Amém? Por fim, o momento da redenção. Obrigado, mozão. Mais uma vez, minha única plateia. Tô brincando, gente. Mas é porque ela sempre ri quando eu faço uma piada e vocês não riem. Eu fico tão feliz. Ela ganha sempre um chocolate, por isso que ela continua fazendo. Brincadeira. Redenção. Momento da redenção. Volta lá para Eclesiastes 11. Toda vez que eu vou falar Eclesiastes, eu falo pala. Perceberam? Em vez de para. Fala, Eclesiastes. Se eu começar a fazer piada demais, vocês vão me tirar daqui, né? Lembre-se, primeiro verso do capítulo 12, tá? Só a primeira parte, parte A.
Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Em 2005, um sociólogo cristão chamado Christian Smith, ele fez... Esse cara é um crânio, assim, e esse livro dele é um clássico, tá? Ele ainda é professor na Universidade de Notre Dame e tal, usa várias técnicas da sociologia para entender cristandade, cristianismo e tal. E ele fez um longo estudo gigante com adolescentes e jovens americanos. E aí esse livro foi lançado com o título de Soul Searching, tipo assim, a busca da alma, uma coisa assim. E aí é justamente uma análise da religião e da espiritualidade, da vida espiritual dos adolescentes americanos. E ele entrevistou mais de 10 mil adolescentes, de várias cidades e tal, classes sociais, etnias, e várias religiões também. Então tinha protestante, tinha católico, tinha budista, esotérico, ateu, enfim, muçulmano, tinha de tudo. Ele entrevistou esses vários adolescentes de várias religiões. E o resultado da pesquisa dele foi a descoberta de que, independente da direção religiosa desses adolescentes, independente da denominação religiosa desses adolescentes, todos partilhavam de uma mesma confissão ecumênica. Todos acreditavam, eram adeptos de uma mesma crença. Mesmo que, ó que doido isso, em diferentes religiões todos tinham a mesma crença. E o autor chama essa crença de deísmo terapêutico moralista. Deísmo, porque apesar de acreditarem em Deus, eles achavam, entendiam que Deus criou todas as coisas, certo? Isso que é deísmo. Criou todas as coisas e deixou as coisas tomarem seu próprio rumo. A gente tem um ateu que não crê em Deus. A gente tem o teísta que crê em Deus e crê que Deus é um Deus pessoal, que se envolve com a sua criação, se relaciona com a sua criatura. E tem o deísta que acredita em Deus, mas acredita que ele não tem nada a ver com a gente. Ele só puxou a corda do relógio e deixou girar. Ele não intervém, é ausente. Então, deísmo terapêutico, terapêutico de terapia mesmo. A ideia de uma religião como forma de aliviar a dor, aliviar a aflição. E por fim, moralista, que diz respeito a valores de certo e errado. Os caras tinham um direcionamento, olha, isso é errado, isso é certo, tal, não sei o quê. Moralista. E aí, gente, eu acho isso um pouco engraçado, porque isso foi há 14 anos atrás. E se ele fizesse uma entrevista como essa aqui no Brasil, o resultado seria mais ou menos o mesmo. A gente até tem, e eu estou falando de reformados, tá? A gente até tem um conceito de um Deus presente, tá? De um Deus que elege, intervém, salva o seu povo e age na história. Mas, na prática, muitos de nós vivem essa religião aqui. A gente vem no sábado, no domingo para a igreja, tem um momento de êxtase emocional, sabe? A gente ouve a palavra e tal, no final ora, alguns choram, se arrependem de alguma coisa que foi falada, mas na segunda-feira, a gente normalmente vive como se Deus ausente fosse da nossa vida. Tomamos decisões que, ai de Deus se interferir. E se você tira, presta atenção nisso, se você tira Deus de qualquer área da sua vida, seja o seu trabalho, seja o seu estudo, seja o seu relacionamento, seja a sua casa, seja as roupas que você compra, seja os lazeres que você tem, se você tira Deus de qualquer uma dessas áreas, você já está sendo um deísta. Você já está vivendo como esse pessoal lá vive. Você já está vivendo com essa crença, ainda que não mental, que não consciente, mas essa crença de que Deus está distante. Outros ainda vivem um cristianismo terapêutico mesmo. Eu sempre falo isso, acho que
O pessoal aqui já está cansado de ouvir isso, mas há um tempo atrás eu passava ali em Valentina e eu passei do lado de uma igreja e o muro dela tinha uma frase lá escrita assim: pare de sofrer. Não é a 10ª vez que eu falo sobre isso? Pare de sofrer. E esse é o cristianismo terapêutico. É a ideia de que se nós conhecermos a Deus, se nós praticarmos boas obras, se nós vivermos na igreja, se nós lermos a Bíblia dia sim, dia não, talvez, a gente realmente alcance alívio dos nossos sofrimentos. E eu fico imaginando alguém abrindo uma igreja dessa, escrevendo pare de sofrer, em meio à igreja perseguida lá no Oriente Médio. Não tem nada mais bizarro do que você pensar uma igreja dessa lá, com cristãos que todos os dias sofrem. Tá? O Igor Miguel ele fala sobre um documentário que depois eu fui assistir, cara, muito bom, assistam isso. Chama Sheep Among Wolves, tipo, Ovelhas entre Lobos. E fala sobre a realidade da igreja perseguida. E tem um cara lá que fala assim: olha, a gente vive igual criminoso. A gente vive assim, a gente acorda de manhã já pensando, igual criminoso pensa assim, quem pode pegar a gente, como é que a gente pode ser pego e tal, que a gente tem que ficar na surdina e continuar pregando o evangelho, mas longe da polícia e tal. A gente vive assim. É todo dia adrenalina, medo de ser morto, de ser torturado, de ser preso. Imagina, gente, você pare de sofrer com um pessoal desse. Não tem nada de terapêutico. Beleza, que o cristianismo, quando ele nos alcança, a fé em Cristo nos alcança, nós somos aliviados de muitas dores. Como eu disse antes, inclusive, as nossas maiores dores são porque olhamos para as coisas desse mundo. Mas esse não é o propósito principal da fé em Cristo. Qualquer alívio é consequência, gente. Qualquer alívio é consequência. E lembrar-se do seu Criador, como diz aqui o autor de Eclesiastes, não é sair correndo em direção a essa religião. Não é pensar em Deus na época de política, que eu preciso usar Deus ali para cobrir as minhas convicções. Que eu preciso usar de um moralismo totalmente orgulhoso, na verdade, e dizer, não, eu sou cristão e o certo é isso, para cobrir as minhas convicções. Não é isso que é se lembrar do seu Criador. Se lembrar do seu Criador não é quando está passando por um perrengue, fazer uma oração, Deus me ajuda, agora está difícil mesmo, é só o Senhor. Já viram essa frase? Ô Deus, agora é só contigo. É sempre com Ele. Não é que chega um momento que é só Deus, não, é sempre com Ele, e a gente acha que em um momento, não, acabou, eu não consigo fazer mais nada, agora é Deus. Até aqui foi Deus também. Então não tem nada a ver com isso. Lembrar-se do seu Criador é ser cristão, gente, de fato, genuinamente, ter um relacionamento com Deus, viver intimamente com Deus, voltar os nossos olhos para Ele. Isso é se lembrar do seu Criador. Por fim, o texto diz que nós devemos fazer isso na nossa mocidade, na nossa juventude. Por quê? Basicamente por duas razões. Primeiro, porque nessa fase da vida, nós ainda somos sensíveis. Jesus perguntou, por exemplo, por que mais pessoas se convertem na adolescência, na juventude, do que numa vida adulta, ou numa fase já idosa. Porque nós somos mais sensíveis. É mais fácil, entre aspas, nunca é fácil, né? Mas é mais fácil a gente se converter nessa idade, porque o nosso coração ainda está aberto, nossas convicções ainda estão sendo desenvolvidas, a mensagem do Evangelho surte efeito, porque recebemos ideias ainda, somos passíveis de mudança, de repreensão e de mudança. E quando a gente vai ficando mais velho, sem o Evangelho, a gente vai ficando com o coração mais duro. Os pecados que nós temos se enraizam cada vez mais, nossa consciência se cauteriza mais. Esse estado de morte fica cada vez mais grave. Então, se lembrar do Criador, do nosso Criador nessa fase, é muito importante por isso.
Porque se não fazemos agora, quanto mais nos delongamos, mais difícil é e mais doloroso é quando sofremos os efeitos do Evangelho em nossas vidas. E daí a segunda razão. Esses são anos perigosos. Se a gente é sensível ao Evangelho, nós também somos muito sensíveis a ideias pagãs e pecaminosas e ao próprio pecado. Somos tentados constantemente, certo? Tem hormônios envolvidos, pressão dos colegas, álcool, drogas, pornografia, imoralidade. E além de tudo, são anos de grandes desafios. Como eu disse, a gente está querendo construir, a gente está querendo fazer, a gente está querendo criar. E de repente nós não conseguimos essas coisas. E aí toda a nossa vida pode acabar. Quantos jovens e adolescentes, gente, eu termino esse ano assim, impressionado. Impressionado. Quantos jovens e adolescentes perto de nós sofrendo de depressão, ansiedade, burnout. Doido você pensar que a pessoa no seu tempo de maior vigor, de maior energia, está com burnout. Você está com burnout agora, quando você tiver 50, você não vai conseguir fazer nada. Você vai ficar em casa, deitado na cama pro resto da vida. Porque é agora que a gente tem vida, que a gente tem alegria, que a gente tem energia, que a gente pode fazer. A gente não dorme. Só Carol, que toda hora que pode, dorme um pouquinho. Mas eu mesmo, eu quero acordar já. Durmo pensando assim, vou acordar, fazer isso, fazer aquilo, vou... O tempo todo. A gente quer fazer alguma coisa, Se nessa fase da vida, gente, a gente está assim, deprimido, cabisbaixo, querendo ficar em casa, sem fazer nada, esgotado, não tem futuro, não tem perspectiva de futuro. E é por isso, esse é o grande problema. Se o Evangelho não nos alcança nessa fase de tantos perigos, sérios problemas nos aguardam. Tanto problemas desta era presente, deste mundo, quanto problemas espirituais. Porque quando você se converte agora, pensa só, você tem tempo de estudar, ir para todo tipo de curso de teologia. Você fica vendo horas e horas de vídeos no YouTube lá do Paul Washer, do John Piper, Nicodemos. Eu me converti com 15. Gente, dos 15 ao 20, o que eu consumi de conteúdo teológico explode cabeças. O cara se converte com 30 anos, com 3 filhos gritando no quarto do lado. Pensa só. O nível de amadurecimento cristão, espiritual, teológico é outro. Nessa fase é a fase que a gente pode crescer. Essa é a fase que a gente pode amadurecer com Deus. Olha como é que Salomão entendia das coisas, gente. Lembrem-se do Senhor na sua mocidade. Amém? Quero fazer rápidas 5 aplicações. Tem gente dormindo aí que eu já vi, baixando a cabeça. Não vou olhar para Deus não revelar quem foi. A gente vai acabar agora. Primeira coisa. Alegrem-se com prudência. Gente, isso parece meio óbvio depois que a gente leu, né? Mas daí surge a grande questão. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai se alegrar, desfrutar de tudo, sem passar dos limites? Sem correr o risco aí de prestar contas negativas a Deus. Primeira coisa, esquece, você vai prestar contas negativas a Deus. Beleza? Até quando você quiser fazer assim, não, agora tudo que eu vou fazer vai ser bom, vai ser legal, santo, piedoso. Você vai cair, você vai pecar, você vai fazer alguma coisa errada e game over. Mas tem uma boa notícia. Qual a boa notícia? Nada do que você faz vai agradar a Deus. E como é que isso é boa notícia? Chegou uma mulher no gabinete do pastor, e aí vai parecer meio duro agora, mas calma que eu vou concluir, tá? Aí vocês tirem suas conclusões. Essa mulher chegou no gabinete do pastor dela. Ela tinha perdido alguns clientes na sua empresa. E ela chegou pro pastor e disse assim: pastor, eu tô me sentindo inútil.
eu estou me sentindo incapaz. Aí normalmente o que um pastor diria, minha irmã, não, você é totalmente capaz, útil. Continue, não desista. Mas ele virou para ela e disse assim, mas é isso que você é mesmo. Inútil e incapaz. E é isso que eu sou. Inútil e incapaz. E é o que todos nós somos. Inúteis e incapazes. O único que é útil e capaz, de fato, é Jesus. Só que ele é tão capaz que ele cobre as nossas incapacidades. Então pode ficar tranquilo. O único que de fato agrada a Deus é Jesus. Você não consegue. A pedaleira está no lugar aqui, a guitarra está bem afinada, a bateria está no ritmo certo, as vozes estão ok, o microfone regulado. Mas se não for em Cristo e por Cristo, não tem validade nenhuma, não vai agradar a Deus. E quando você faz em Cristo e por Cristo, quem recebe a glória é Ele, e não é você. Não sobra nada para você. É só dele. Então nada do que você fizer vai poder agradar a Deus. Isso já alivia o nosso coração, se nós cremos em Cristo, se nós estamos em Cristo, se nós vivemos por Ele. Porque sabemos que sua obra foi concluída, perfeita e efetiva. Não precisamos ficar preocupados, desesperados, porque Ele já fez. Então, primeira coisa, não precisa se preocupar, você vai errar. Tá? Mas em segundo lugar, se você quer mesmo viver a alegria de forma santa, piedosa, nas poucas vezes em que você acertar, você e eu, que a gente vai errar demais, se você quer viver isso de forma prudente, fuja do sentimentalismo e não paute decisões em emoções. A gente costuma, dizer assim, não, isso me faz bem. Ian, eu sei que aquele lugar não é propício, mas me faz bem ir lá. Eu sei que aquele meu amigo da faculdade não é um cara legal de se andar e tal, mas eu gosto da presença dele, ele fala um negócio legal, eu sinto que me faz bem. Ian, eu sei que namorar com essa pessoa não é o correto, mas ela me ama, eu gosto dela, tem uma química. Gente, às vezes eu vejo um filme na televisão e começo a sentir uns negócios estranhos. A Globo, às vezes, pauta os meus sentimentos. E aí eu vou querer tomar decisões, se eu não sei nem de onde veio o que eu estou sentindo, se foi de um comercial lá de perfume, ou se foi de um carro que eu vi na rua, ou se foi do último filme que eu assisti no cinema. O nosso coração é enganoso, as nossas emoções são volúveis. Por isso que a Bíblia diz, guarde o seu coração. Porque qualquer coisa mexe com a sua cabeça. Um casal dizer, por exemplo, que vai se separar porque não sente mais amor um pelo outro, é um absurdo. Porque não é isso que é casamento. Você dizer que não vai ler a Escritura, orar ao Senhor, porque não se sente sintonizado, eu nem sei o que é isso, sintonizado. Isso é um absurdo, a gente viver porque a gente sente. E normalmente é o que a sociedade nos diz para fazer. Você escolhe um trabalho pela relação que seu coração tem com aquilo que você faz, com o desejo que você tem relacionado àquilo, com as emoções que você sente. Você namora uma pessoa porque está apaixonado e não porque porventura seria algo bom, edificante e que glorificaria a Deus para a sua vida. Você escolhe uma igreja porque lá te faz bem, porque as músicas que cantam te faz entrar numa vibe diferente. Está errado, gente. Não podemos pautar nossa vida nisso. Por outro lado, para termos prudência nas nossas decisões, é só aqui, ó. E não há nada mais racional do que pautar as nossas decisões na Escritura Sagrada. Primeiro, porque demanda esforço. E toda decisão que demanda esforço, você pode perceber, esforço,
tempo, preocupação, zelo, normalmente são as decisões corretas. Quando nós lemos a Escritura, entendemos a vontade de Deus. E a partir daí podemos nos alegrar com o que Deus nos permite, Deus nos direciona, Deus nos dá. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 3, abre aí, Filipenses 3, verso 1, ó que doido. Paulo estava preso. Muitos aqui sabem o contexto da carta aos Filipenses. Paulo estava preso, algemado, perseguido por causa do Evangelho. E ele diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Aí vai para o capítulo 4, verso 4. Ele diz de novo: alegrem-se sempre no Senhor. Aí ele diz pela terceira vez: outra vez digo, alegrem-se. Quando a gente lê isso aqui, a gente é tomado por uma convicção e certeza que não importa a situação que nós vivemos, nós devemos depositar a nossa confiança, felicidade e alegria no Senhor. Paulo estava preso e ele fez isso. E ele diz aos irmãos: façam isso. Então, à medida que nós nos apropriamos da Escritura, nós passamos a viver alegres de forma prudente. Depois, por causa do engano dos nossos desejos, do pecado, do nosso coração, é necessário que nós cuidemos da nossa mente e do nosso corpo. No mesmo capítulo 4 de Filipenses, lá no verso 8, Paulo fala sobre a mente, fala sobre o cuidado da mente. Ele diz assim: tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Medite na palavra. E aí, de fato, Ian, estou ansioso, estou depressivo. Cara, vá a um psicólogo, procure um terapeuta, procure um psiquiatra, cuide da sua mente. Mas ao mesmo tempo, isso é muito importante, continue a oração, continue se apropriando dos meios de graça, continue olhando para Cristo e aos poucos arranque, remova isso da sua mente, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, descanse. Descansar, gente, é chegar em casa, deitar, eu não sei se vocês conseguem fazer isso, mas é a coisa mais fácil para mim, e esquecer do mundo lá fora. Você esquece problemas, a conta que vai pagar amanhã, esquece tudo, esse momento de descanso da mente e do corpo. Liga lá Netflix, mas gente, não é todo dia não, viu? Liga lá Netflix, pega o videogame, come algo que você goste, faça exercícios físicos. No meio de uma pregação brota um negócio assim, né? Faça exercícios físicos. Mas é isso mesmo, cuide do seu corpo também. Se cuide. Se cuide, remova esses obstáculos para a sua alegria. Toma cuidado, gente, com ansiedade. Isso é sério, depressão, isso é coisa séria. Tanto que tem muita gente aí morrendo por causa disso. Se isso está acontecendo com você, cuide disso. Venha conversar comigo. Converse com Pedro Lucas, converse com seu pastor, procure alguém, fale com alguém, vá atrás de alguém, cuide de você. Para que aí você possa viver a sua juventude para Deus. Para Deus. E por fim, se emocione com a verdade de Deus e busque transcendência na experiência do Evangelho. O que é isso? Se você chegar aqui no culto e, cara, esse é o momento do meu culto ao Senhor, eu vou me envolver com as canções que são cantadas. Eu vou me envolver com o meu irmão cristão que está aqui do meu lado, que está junto comigo.
eu vou me envolver com a pregação, eu vou me envolver com tudo isso aqui, esse momento único, singular de adoração, precioso, eu vou me envolver, eu vou me entregar a isso. Gente, participar dessa forma de um culto, não estou falando assistir, não existe assistir culto. Participar de um culto dessa forma é com certeza o primeiro passo que muitos dão para uma vida espiritual zelosa. Um momento como esse, normalmente é um momento em que saímos dispostos e decididos a praticar o Evangelho, a mudar práticas pecaminosas, interromper práticas pecaminosas, viver de forma mais integral a espiritualidade. Então se envolva num culto. Mesmo quando você não quiser vir, mesmo quando você estiver em casa lá cansado, cara, tô cansado, eu quero, né? E aí é o dia do descanso, mas você descansa aqui. Não tem descanso melhor, maior, mais proveitoso e benéfico para nós do que estar aqui. E quando você faz isso, você se dispõe mais a fazer o mesmo fora daqui. E o segundo conselho, se envolva, se entregue ao Senhor em momentos a sós com Ele na sua casa. Desliga o celular, desliga a televisão, apaga a luz, vai adorar a Deus. Adore, cante 2, 3 músicas. Depois disso, ore por meia hora. Eu tenho certeza que você tem coisa para falar, porque o que a gente enche o ouvido dos outros, a gente poderia estar colocando tudo diante de Deus. Depois acende a luz, lê 2, 3, 4, 5 capítulos da Bíblia. Gente, isso vicia. Chega uma hora que você quer mais, porque nada traz mais alívio do que o Senhor, a sua presença. Nada traz mais alegria do que estar com Ele. E isso é o nosso propósito maior, glorificá-lo. Então se envolva aqui. Quando você vier para cá, já vem assim, na vibe. Ó. Sábado de manhã, você acorda de manhã, ouve um louvor. Sábado e domingo. Tem culto sábado e domingo, você faz esses 2 dias. Acorda de manhã, ouve um louvor. Ouve 2. Aí lê um capítulo da Bíblia. Aí tem que fazer as coisas, tem que, sei lá, alguns trabalham, outros tem que estudar, e dá uma estudada, 1 hora, para um pouquinho, não. Jesus de novo. Ora de novo, mais um louvor, mais uma lidinha na Bíblia, salmos e tal, aquela coisa. Aí vem pro culto no carro, não pode escutar Safadão, é louvor de novo. Já vem escutando louvor, chega aqui, você já sabe a música que vai tocar, adora a Deus. Suas experiências com o Senhor, eu garanto, serão novas, serão diferentes, se você se dispor a viver isso. Lembre-se do seu Criador. Ferris Bueller, o garoto do filme Curtindo a Vida Doidado, não sabe nada sobre ser feliz. Você já parou para pensar que aquele filme retrata um dia e no dia seguinte ele vai ter que ir para a aula, ele vai ter que assumir alguma responsabilidade, sua busca por felicidade vai parar. Imagina se fizessem um filme hoje, Curtindo a Vida Doidado na meia-idade. Ele matando trabalho, desligando o celular para a esposa não ligar, para os filhos não ligarem, para ter mais um dia de felicidade, porque no geral a vida dele é triste. A gente só consegue de fato aproveitar a vida adoidado quando fazemos isso do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Eu queria chamar a banda. Nesse momento, meus irmãos, pensem naquilo que tem afligido você, naquilo que tem lhe causado dor, angústia, sofrimento, raiva, frustração. Pense nisso.
Pense no quanto você tem depositado suas energias nessas coisas terrenas, transitórias. E nesse momento, queridos, se arrependam. Se arrependam de depositar e dar tanto de si por isso. Se arrependam de não se dedicar ao Senhor. Se arrependam de não viver para Ele. Depositem sua confiança, sua esperança, seu desejo em Deus.